O profeta messiânico. Qual é a história do profeta messiânico, né? Profeta Isaías, né? O ministério de Isaías, ele começa Deus mostrando a impiedade e o momento que o povo estava vivendo. Um momento de total desleixo com a palavra e julgamentos torcidos, né? E agora Deus levanta Isaías como profeta. Mas para que Isaías fosse levantado, havia empecilhos que estavam travando a vida de Isaías. Então, no ano que morreu o rei Uzias, né? Provavelmente é parente de Isaías. Agora Isaías é chamado. O interessante é que Isaías, como os novos convertidos que chegam à igreja, né, para que seja consolado, confortado, que é justo, que é reto, começa o ministério dizendo: ai daquele que se demora bebendo vinho, ai daquele que é isso, ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo, ai daquele que comete prevaricação, ai do ímpio, né? Quando Deus começa a se revelar a Isaías, no capítulo 6, Isaías olha e fala: ai de mim que vivo no meio de um povo de lábios impuros, né? Ai de mim que eu também sou pecador, sou falho, sou errante. Isaías começou a entender o propósito. Aí Deus começa a se revelar a Isaías. Agora Deus vai dizer a Isaías que o povo haveria de passar pelo cativeiro, mas que o povo haveria de ser julgado, mas aqueles que julgariam o povo passaria por mais severo julgamento também. Na Babilônia, os assírios, todos eles iam ser julgados. Embora eles fossem levantados para corrigir o povo, mas eles também seriam corrigidos. O Egito seria corrigido. Então agora o profeta Isaías, diante de Deus, começa a receber as revelações. Assim como a nossa Bíblia, né? A nossa Bíblia do culto, a Bíblia protestante, ela tem 66 capítulos. São 27 no Primeiro Testamento, no Antigo. E o restante todo no Novo Testamento, na Nova Aliança. E Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Nesses 66 capítulos é direcionado 27 ao povo de lá. Mas os capítulos consequentes revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que havia de padecer e aquele que havia de vir no mundo para a remissão dos nossos pecados. Mas nesse intermédio, nesse intervim do ministério de Isaías, no capítulo 20, onde Deus está prestando um julgamento, Deus se revela a Isaías de uma certa maneira, dizendo a ele: vai, tira a capa dos vossos lombos, tira a sandália dos vossos pés, e você me servirá na condição que o povo se encontra, na condição que o povo está. Então, a própria palavra vai dizer que por 3 anos e meio, né, Isaías andou nu, Isaías andou descalço, pregando a palavra do Senhor. Era a condição que o povo se encontrava diante de Deus, achando que era justificado, que eram justos. Nós estamos vivendo um período, um tempo, onde o certo tem sido trocado. O certo está errado e o errado é que está certo. Mas o julgamento está aí, né? E esse é a última dispensação. Houve 7 dispensações. A primeira dispensação começou lá no livro de Gênesis, que foi o dilúvio. Nós estamos na última dispensação. Essa última dispensação fala sobre a igreja, né? Que é o livro da revelação, o livro de Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo.
Agora o profeta Isaías está pregando nu. E o próprio Senhor disse que o povo dele ia ser levado com as nádegas de fora. Se encontra no capítulo 20 do profeta Isaías, a revelação do cativeiro. Embora o ministério de Isaías seja 600 a 700 anos antes do Mashiach, antes da vinda do nosso Senhor Yeshua. Antes de Yeshua chegar na terra, Isaías veio profetizando o Mashiach. O Mashiach, quando ele chega, as pessoas não compreenderam, não entenderam e não aceitaram ele como seu legítimo Salvador. Nós, que somos chamados igreja, né, que vivemos nesse período, nesse tempo, quando vamos ao templo, como se fosse uma laranja, ele é oferecido. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Muita gente não sabe nem o significado do que é aceitar Jesus. Quando você vai ali, você faz aquela confissão de aceitação, você não está aceitando o Mashiach ressurreto, você está aceitando o sacrifício a qual ele fez pela sua vida e pela minha vida. O que ele padeceu, o preço que ele pagou para que nós pudéssemos ter a condição de ser salvos. Ele sendo a primícia dos que morreram e ressuscitou por si, ele nos dá essa condição de ressurreição. Mas para que ele nos dê essa condição, é necessário, é preciso aceitar o sacrifício dele. Como eu posso aceitar o sacrifício dele? Não é simplesmente com falácia ou dizer que agora eu sou cristão, ou eu sou crente, ou eu sou evangélico, ou eu sou mestre em divindade, ou eu sou revelação, o Zé da revelação, agora eu consigo ver o futuro, agora eu consigo profetizar. A serpente continua falando. Nós temos que entender que o adversário, o inimigo de nossas almas, ele tem muita força e ele tem usado de muita gente para falar. Agora, ele não vai usar mais um animal, ele não vai usar uma serpente, porque agora ele já mudou de estratégia. Ele tem usado pessoas que se dizem ou se julgam sacerdote para induzir o povo. E já há algum tempo ele vem fazendo isso. Quando o Messias, né, foi ali colocado diante da plateia para o julgamento, foi dada uma condição de escolha. E a palavra do Senhor disse que o príncipe do sacerdote, os príncipes do sacerdote, induziram o povo a dizer: crucifica-o, crucifica-o, libertem Barrabás. Fizeram a escolha errada, induzido pelos príncipes do sacerdote. Não era qualquer um que foi dado a palavra, porque o próprio povo, uma semana atrás, eles gritavam: Hosana, aquele que vem em nome de Deus, né? Bem-vindo aquele que vem em nome de Deus, Hosana nas alturas. E eles ovacionavam a Jesus Cristo. Mas esses mesmos agora induzidos pelo sacerdote, eles diziam: crucifica-o, crucifica-o e liberte Barrabás. Quando Deus chega no profeta Isaías e pede para ele tirar suas vestes, tirar as tuas roupas, o que Deus estava dizendo para Isaías é: me dê a sua reputação. Me dê a tua reputação. Vai chegar um momento na vida de alguns profetas aonde Deus vai pedir a sua reputação. E ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Na medida que ele não aceita entregar nas mãos de Deus a sua reputação, ele não vai se diminuir para que Deus cresça.
mas ele vai crescer e diminuir Deus. Esse zoom já está sendo usado pela serpente. Existe momento na minha e na sua vida que o próprio Cristo há de se revelar. E ele vai dizer, na minha mão a sua reputação. Muitas das vezes, tanto o adversário como o próprio Deus usa de animais para falar com o ser humano ou mostrar exemplo de um ser humano. Não é simplesmente na falácia, não é simplesmente no abrir da boca. Billy Graham disse uma vez, pregue, 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 pregue o tempo todo. Se for preciso, fale. O comportamento, os frutos de algum, têm falado por si. E muitas da gente não estão fazendo essa leitura. O que a gente vê é movimentos e mais movimento, festa, atividade que não glorifica a Deus em nada. Exalta, levanta o homem. Eu vou estar fazendo um vídeo depois falando sobre alguns conselhos e alguns consertos que destruíram pessoas. E se você puder, me acompanha lá, que é de grande crescimento. Bom dia!